BC2, pega lá é de graça, pega a BC2, distribui agora pelo país, expõe o seu compromisso com as trevas. Compromisso com as trevas. Ok. Gente, Big Bang é compromisso com as trevas. Crente que defende o Big Bang. O Big Bang é compromisso com as trevas, sendo que o Big Bang foi uma teoria científica criada por um padre chamado George Lemaitre. Então significa, tá, galera, que a teoria do Big Bang criada por um padre na visão do criacionista de Terra Jovem, que acredita no T-Rex vegano e que os índios chegaram no Brasil entre 1500, galera, é que isso aí, essa teoria que foi criada por um padre que era um cientista, é uma teoria das trevas. Vocês estão entendendo isso? É isso aí que ele tá falando, tá? E só um detalhe aqui, em nenhum momento eu vou atacar a pessoa do Marcos Erbelin, inclusive ele sempre comigo foi muito educado e eu educado com ele, ele me liga, né, conversa comigo e assim, sempre foi muito educado e eu educado com ele, tá? Eu tô atacando o argumento, eu não estou atacando a pessoa, o argumento que está sendo analisado e refutado aqui, tá bom? Então vamos lá, a teoria do Big Bang foi criada por um padre. Na cabeça dele, se um padre criou uma teoria das trevas, aí já não é com a gente, né? Desculpa aí, mas você está fazendo um compromisso com as trevas. A Bíblia é muito clara. Quem defende a evolução, compromisso com as trevas. Então, olha só, na cabeça dele, a evolução também é outra teoria das trevas. Então, os cristãos só estão produzindo coisa das trevas, né? Porque na época o Darwin era cristão. O Mendel era um monge católico. Então, as pessoas de Cristo estão criando teorias demoníacas de Satanás das trevas, segundo o Marquinhos Erbelin, cara. Complicado, hein? Eu acho que os cristãos, eles deveriam ter orgulho, bater no peito e falar assim, poxa, o cara que desenvolveu a teoria da evolução, o cara que desenvolveu a teoria da genética, esses caras aí, eles eram cristãos. Eles tinham que ter orgulho. Assim como eu tenho muito orgulho de um cara como Stephen Hawking, assim como eu tenho muito orgulho de um cara como Carl Sagan, né? Tenho muito orgulho. E eu tenho orgulho de Darwin, eu tenho orgulho de Lemaitre também. Não por eles serem religiosos, mas por eles serem excelentes pessoas, excelentes cientistas. Né? Assim como eu tenho orgulho de Newton. São seres humanos assim brilhantes, né? Então a gente não deve dar ouvidos a esse tipo de coisa, né? Esse envenenamento do poço contra pessoas que acreditam no mesmo Deus que ele, né? É complicado, hein? Galera, olha como é que é um absurdo que ele fala. Que os cristãos que aceitam a evolução, eles são do demônio de Satanás. O próprio Michael Behe, esse Michael Behe aqui, galera, é um dos maiores, esse cara aqui, ó, é um dos maiores proponentes do design demente do planeta. Ele é um dos maiores defensores do planeta, é o mais famoso deles, né? E ele fala aqui no e-mail para o Otângelo, que é esse cara aqui que é um criacionista, ele fala que é razoável acreditar que nós temos um ancestral em comum com os primatas, que os humanos e os primatas têm um ancestral comum. Aí o Michael... Fala agora aí, Marquinho. Fala assim, ó. O Michael Behe é das trevas. Fala aí agora. Fala aí agora que ele segue uma ideologia, como é que você falou aí? Que os nazistas beberam, né? Fala aí agora. Fala assim, Michael Behe, você tá seguindo uma ideologia que é das trevas. Fala aí pra ele. Manda um e-mail pra ele falando isso. Duvido. Aqui, ó, William Lane Craig. Todo mundo conhece o William Lane Craig, um dos maiores apologetas cristãos de todos os tempos. Ele escreveu um livro chamado Adão Histórico. Olha o que diz o trecho do livro. Adão e Eva podem ser plausivelmente identificados como pertencentes ao último ancestral comum do Homo sapiens e dos Neandertais, geralmente denominado como Homo heidelbergensis. William Lane Craig, no seu livro In Quest of Historical Eden. Aí tu vai falar que ele é das trevas também? William Lane Craig, um dos maiores defensores do cristianismo, um dos maiores apologetas que já existiu, também é das trevas? Tu vai falar isso, Marquinhos? Fala aí, abre câmera e fala. William Lane Craig também é das trevas. Fala aí. Aqui, ó, Francis Collins, biólogo defensor da evolução. O Dennis também. Aí esses caras também são das trevas? Rapaz, que loucura, hein? Química, compromisso com as trevas. Evolução é trevas. O Hitler bebeu os princípios evolucionistas. O eugenismo correu o mundo. Que? Ó. Ele falou que Hitler bebeu da evolução para praticar o eugenismo?
esse aí não tá conhecendo muito bem o que inspirou Hitler, né? Vamos conferir aqui comigo, galera. Sobre os judeus e sobre as suas mentiras, vai falar sobre um escrito de Martim Lutero, tá? Eu vou ler aqui com vocês. É muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final para vocês entenderem que o nazismo ele teve mais fonte de religião cristã, tá? A protestante e católica. E eu vou provar isso aqui nesse vídeo. Lutero escreve que aqueles que continuam aderindo ao judaísmo devem ser considerados como sujeira. Olha aqui, hein? Lutero, para quem não sabe, era alemão, tá? Escreveu ainda que eles são cheios de fezes do diabo, que eles chafurdam como um porco, e a sinagoga é uma prostituta incorrigível. Ele argumenta que as suas sinagogas e as escolas devem ser incendiadas, os seus livros de oração destruídos, rabinos proibidos de pronunciar sermões, casas arrasadas e propriedade e dinheiro confiscados. Eles não devem ser tratados com nenhuma clemência ou bondade. Isso aqui quem está falando é Lutero, o fundador do protestantismo, tá? Não permitir nenhuma proteção legal. E esses vermes venenosos devem ser dirigidos a trabalhos forçados ou expulsos para sempre. Ele também parece tolerar o assassinato de judeus, escrevendo: temos culpa em não matá-los. Então, né, isso aqui vai seguindo aqui, né? Finalmente, no meu tempo, foram expulsos de Ratisbona, Magdeburgo e de muitos outros lugares um judeu, um coração judaico. São tão duros como a madeira, a pedra, o ferro, como o próprio diabo. Olha o que vai inspirar o nazismo mais tarde, hein? Olha como é que ele está fazendo propaganda anti-judaica. Em suma, são filhos do demônio, condenados às chamas do inferno. Os judeus são pequenos demônios destinados ao inferno. Isso aqui é Martinho Lutero propagando ódio contra os judeus. Queime suas sinagogas. Quem falou isso aqui? Existe o Darwin falando isso aqui? Não. Quem fala isso aqui é Martinho Lutero, um líder protestante, né? Negue a eles o que disse anteriormente. Force-os a trabalhar e trate-os como toda sorte de severidade. Olha os campos de concentração aqui já em Lutero, né? São inúteis, devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios, e para que não recebamos a ira de Deus sobre nós. Eu estou fazendo a minha parte. Ou seja, propagando ódio contra os judeus, né? Resumindo, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor. Será que é a solução final de Adolf Hitler? Para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal, os judeus. Aí aqui, ó, vamos ver aqui, ó. O tratado ainda gera várias controvérsias, principalmente no que diz respeito às supostas influências que o escrito antissemita de Lutero exerceram sobre as doutrinas racistas do regime nazista, bem como no antissemitismo alemão. A visão acadêmica prevalecente desde a Segunda Guerra Mundial é que o tratado exerceu uma grande influência na atitude da Alemanha em direção aos seus cidadãos judeus nos séculos entre a Reforma e o Holocausto. 400 anos depois que foi escrito, os nacionais-socialistas expuseram sobre os judeus e suas mentiras durante seus comícios e reuniões em Nuremberg, e na cidade de Nuremberg apresentou uma primeira edição de Julius Streicher, editor do jornal vocês entenderam, Der Stürmer, o jornal que o descreve como o tratado mais radicalmente antissemítico já publicado. O renomado historiador Michael Hart afirma que Lutero, embora se rebelasse contra a autoridade religiosa, poderia ser extremamente intolerante com quem dele discordasse em assuntos religiosos. Possivelmente foi devido em parte à sua intolerância o fato de as guerras religiosas terem sido mais ferozes e sangrentas na Alemanha do que, digamos, na Inglaterra. Além disso, Lutero era feroz antissemita, tendo talvez a extraordinária virulência de seus escritos sobre os judeus preparado o caminho para o advento de Hitler na Alemanha do século XX. Agora preste atenção nisso aqui, ó. O próprio Hitler, em seu Mein Kampf, o livro dele,
considerou Lutero uma das 3 maiores figuras da Alemanha, juntamente com Frederico o Grande, Richard Wagner. Em seu livro Por que os Judeus, Denis Prager e Joseph Teluskin escrevem: os escritos posteriores de Lutero atacando os judeus eram tão virulentos que os nazistas os citavam frequentemente. De fato, Julius Streicher, nazista, argumentou durante sua defesa no julgamento de Nuremberg que nunca havia dito nada sobre os judeus que Martinho Lutero não tivesse dito 400 anos antes. Alguns historiadores consideram Lutero o primeiro autor a delinear o antissemitismo moderno. Olha só, essa matéria aqui está falando que o Papa Pio XII ele sabia das desgraças, né, do genocídio que os nazistas estavam fazendo com os judeus e mesmo assim ficou calado. Nessa outra matéria, os bispos da Alemanha estão assumindo que a Igreja Católica ajudou e beneficiou os nazis. Aqui, galera, é uma reunião chamada Reichsconcordata, onde a Igreja Católica assume um pacto com os nazis, né? Inclusive, as terras, galera, os locais, os benefícios da Igreja Católica nesse período foram dados pelos fascistas, tá? Pelos fascistas. E aqui, nesse acordo, eles instituem que não vão interferir no governo alemão, em troca de benefício. Ó, esses aqui são alguns símbolos alemães. Você vê aí que não tem aí o símbolo da evolução, né? É tudo símbolo cristão, ó. No anel está escrito Gott mit uns, Deus conosco. Então, os símbolos cristãos e os símbolos nazistas estavam amplamente associados. Olha aqui que lindo, um padre benzendo as tropas nazistas. Olha que coisa de louco, né? Olha aqui, ó. Mais padres e nazistas. Ó. Aí isso aqui vai falar o quê? Que eles não eram cristãos, né? Será que eles eram um pouquinho cristãos? Será que eles tinham Deus no coração ou não? E aí, Marquinho? E aí, Marquinho? Cadê agora? Cadê teu Deus agora? Olha aí. Olha essa loucura, galera. Olha aí. Adolfizinho, ó. Líder religioso. Olha que maravilha, né? Que loucura, hein? Vamos ver aqui o genocídio na Bíblia. Olha aqui, ó. Deuteronômio 7. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, ou seja, a terra não é deles. Eles estão indo para a terra, né? E tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgaceus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. Então o que ele está falando aqui? Que existiam na terra já povos ali, não é isso? Eu, Senhor teu Deus, as tiver dado diante de ti. Então o que acontece? Deus vai dar essas nações. O que significa isso? Vai fazer com que eles vençam essas nações em guerra. Para as ferir, tá vendo? Ó, totalmente as destruirás. Isso é o quê? Genocídio, tá? Não farás com elas aliança, nem terás piedade. Cadê o dê a outra face, o ame os inimigos e ame o próximo? Entende? Deuteronômio 20. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Isso aqui é o quê? Genocídio. Antes, destruí-las totalmente. Os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Então, aonde que está vindo a ordem de genocídio, além de Lutero? Além da aliança com a Igreja Católica, está vindo aqui da própria Bíblia. A própria Bíblia é genocida, tá? Josué 6. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi e o gado miúdo, e aos jumentos. Aqui foi um extermínio completo, tá? Então perceba uma coisa, como que o Martinho Lutero estava propagando ódio contra os judeus? Anos e anos, séculos antes de sequer a teoria da evolução surgir. Que loucura é essa? A base do nazismo é Martinho Lutero, segundo alguns pesquisadores, alguns estudiosos. Como pode inúmeros líderes religiosos cristãos terem feito propaganda contra os judeus, ou seja, propagado o antissemitismo, terem perseguido, humilhado, aprisionado e até matado os judeus antes mesmo de sequer a teoria da evolução ser cunhada? Marquinhos, você pode responder essa daí para mim? Você pode responder essa para mim?
por que o cristianismo propagava o ódio, o antissemitismo, antes da teoria da evolução sequer aparecer na história? Não consegue, né? Aí complica, né, meu corego? Aí você falando pra leigo é fácil. Quero ver falar pra quem entende, né? Negros foram... Você é negro? Você é negro? Você não pode ser evolucionista. Você é negro, você não pode ser evolucionista. Você tem que ser criacionista, defensor do design inteligente. Porque o design inteligente... Ah, é? Ele tá falando aí por causa da questão do racismo. Você sabia, você que é negro, que a escravidão, o racismo estrutural, a demonização do negro, as pessoas que falavam que o negro não tinha alma, que eram seres humanos inferiores, eram os cristãos. Quem foi e autorizou a escravidão dos povos do Novo Mundo foram os católicos, foram os cristãos que fizeram a bula papal Dum Diversas de Romano Pontifex, autorizando a escravizar todo mundo. Homens de Deus chegavam lá com a cruz templária, chegava nas nações, nos novos mundos, né, nos novos continentes descobertos, e escravizava todo mundo em nome de Jesus, em nome de Deus, tá? Essa que é a verdade. Antes de sequer a evolução pensar em existir, tá? Séculos e séculos antes da evolução. Quem já estava demonizando o negro e criando e proporcionando o ambiente para que hoje nós conheçamos algo chamado como racismo estrutural foi a Santa Igreja Cristã, né? Né, gente? Aí não fala, né? Aí complica, né, meu corego? Todos da mesma raça. Todos iguais, feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. O design inteligente é que ele vai fazer com que as pessoas pensem que existe um fim teleológico nas coisas, tá? Repare que eu falei teleológico e não teológico, é diferente. A propaganda teleológica, que é propagada pelo design demente, vai dizer que os seres humanos podem ser superiores a outro. Não é o próprio Marquinho que diz que, por exemplo, os seres humanos eles estão ficando cada vez mais deficientes, né? Que as mutações que ocorrem são deletérias. Então isso aí vai criar uma divisão de raças, né? Uma raça humana poderia ser superior, inferior a outra, porque na questão teleológica existe um fim último, existe um objetivo último. Então na teleologia você tem separação em níveis, em escala. Na evolução não. Todo mundo é igual, todos os seres. Não existe um ser melhor que o outro na teoria da evolução. Todos eles são igualmente adaptados ao seu meio. Na teoria da evolução não existe melhoria. Essa ideia de que é Pokémon, de que você tem ali o Charmander, que vira o Charmeleon, que depois evolui pro Charizard, isso é loucura. Isso é demência, isso é coisa de louco. Na teoria da evolução não é isso. Agora, no criacionismo, no design demente, existe a questão teleológica, que está ali, né, por trás dos seres. Existe um fim último. Existe essa questão aí da superioridade. Por exemplo, a raça adâmica seria superior à raça humana. Só que o que complica para ele é que nós temos, né, corpos congelados de mais de 5.000 anos e os caras tudo fudido, né? Cheio de doença, os caras cheios de parasitas, os caras tudo lascado, né? Mas isso aí eles não comentam, né? Isso aí eles não comentam, né? Entenderam? Então, assim, não tem condições isso que o Marquinhos tá falando, cara. Isso é a coisa mais absurda que eu já ouvi ele falar. Isso é gravíssimo que ele tá falando. Não, diz que tem raças inferiores e superiores. Eles negam agora, mas a história... Marquinho, aonde que na evolução fala isso? Aonde que a teoria da evolução diz que existe um ser superior ao outro? Quem fala isso são os crentes. Os crentes falam, olha, os anjos são superiores aos humanos, a raça adâmica era superior à nossa raça atual. Você vive falando isso, que nós estamos evoluindo, né? Você fala que Deus é superior a todo o resto. Então vocês que têm esse gradualismo, essa ordem de excelência, é na religião cristã que existe essa escala de melhoria. Na evolução, não. Qualquer biólogo que você pegar hoje, você perguntar, olha, a evolução fala o quê? Que existe ser mais evoluído e menos evoluído? O cara vai ter um treco. Vai falar, não, todos nós somos igualmente adaptados ao nosso ambiente. Se você falar que você é superior a um vírus, então por qual motivo na pandemia tá todo mundo desesperado em busca de vacina para não ser contaminado por um ser minúsculo que matava aos montes? E aí?
Não existe isso, cara. Isso é coisa de louco, doente. Então assim, agora que você aprendeu que a evolução, ela nada fala sobre melhoria, sobre aquilo que os nazistas queriam fazer, que é como se os seres humanos tivessem um fim último e pudessem ser um melhor que o outro, como é uma questão teleológica, e você também descobriu que a base do nazismo é de fato a intolerância religiosa cristã, propagada desde o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento é todo antissemita, é todo antijudaico, porque era um livro de guerra dos vencedores que ganharam a guerra contra os judeus. Então isso vem desde as bases, desde a origem do cristianismo. Você aprendeu isso aqui nesse vídeo. Então já que você aprendeu que Lutero foi uma das maiores propagandas alemãs antissemitas da história, que já havia perseguição e assassinato de judeus antes dos alemães na Segunda Guerra, eu quero saber do Marquinho da onde que ele tirou que a evolução influenciou o nazismo, cara. Sendo que as questões do nazismo são questões teleológicas religiosas. Eles acreditavam na religião deles que eles eram uma raça superior, uma raça perfeita de um designer, né? Aí é complicado, né, meu corego? Então, galera, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês essa mega refutação às bobagens do Marquinho, né? Marquinho que é um cara que, como eu disse, no pessoal não tenho nada contra ele, mas de vez em quando, cara, quase sempre, quando ele abre a boca para falar de evolução, só sai besteira, cara. Só sai besteira. E essas falas aí, elas geram preconceito, ódio, e nós temos que sempre que as repudiar. Fica aqui a minha solidariedade a todas as pessoas aí que sofrem perseguições, a todos os cristãos que são pró-ciência e são perseguidos pela essa galera anticientífica, né, por essa galera da pseudagem, e fica aqui o meu carinho a todos aqueles que querem a verdade, independente de crença ou descrença, e que sabem da importância da religião. Inclusive, muitos defensores da ciência, muitos cientistas, eles são, na sua maioria, religiosos, na sua maioria são cristãos. Isso é um fato e ninguém pode negar isso. Tudo bem? Ficou esclarecido isso? Então deixa aqui um like se você também concorda e você repudia essas atitudes. Se inscreva no canal. Um grande abraço. Fui!